Com vocês, estamos aqui novamente para o nosso segundo dia do nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Hoje, na sequência, nós teremos a palestra do Alírio Caldeira, o Alírio que é mestre cervejeiro e beer sommelier da Weyermann, lá na Alemanha. Vai estar falando com vocês direto lá da cervejaria experimental da Weyermann. Com nós também aqui a nossa mestre cervejeira e beer sommelier Ludmila Antoniazzi, que vai estar fazendo a moderação aí do chat junto com a Vitória e também respondendo algumas perguntas e depois passando as perguntas mais votadas por vocês para o Alírio responder ao vivo. Tá? Então, daqui a pouco a gente já entra com o Alírio direto lá da Alemanha. Eu só queria passar para vocês alguns recadinhos, pessoal. Para quem não pôde assistir as palestras de segunda-feira, a palestra sobre lupulagem do Alexander Weckel e a palestra do Fábio Teleginski sobre o uso de flakes, as duas palestras já estão disponíveis no canal da Agrária Malte no YouTube e também estão disponíveis ali no próprio site do Congresso Técnico, lá, www.congressotecnico.com.br. Então, só acessar lá e as duas palestras vocês conseguem assistir por lá pelo canal do YouTube ou pelo site lá do Congresso. Eu acredito que também ainda esteja disponível aí no próprio Crowdcast, por onde vocês estão nos assistindo agora. E essa aqui também, tanto essa quanto a palestra de hoje, às 19 horas, também vai estar disponível a partir de amanhã lá no nosso canal do YouTube. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas para o Alírio, Alírio Caldeira, que, como eu comentei, é mestre cervejeiro e beer sommelier lá da Weyermann, e que vai trazer hoje para vocês a palestra sobre cervejas históricas. Então, Alírio, bem-vindo ao nosso congresso, né? É um prazer estar recebendo você aqui para você trazer esse assunto
tão interessante aí para a gente. Alírio, está me ouvindo? Sim, obrigado pela apresentação, Rodrigo. Olá, Ludmila. Gostoso de estar aqui hoje com vocês, nesta nova forma aqui de manter-se em ligação, não? Porque este ano não posso viajar para o Brasil, mas eu penso que é uma muito boa ideia da Agrária de oferecer o workshop, né, desta forma aqui pelo webinar, pelo internet. Então, estamos muito contentes, muito obrigado. Queria primeiramente agradecer à Agrária pelo convite, um ano mais, a Bayerman a participar aqui neste seminário. E como já disseste, vou falar hoje das cervejas históricas, e eu acho que é um tema muito interessante, porque conhecer como foram feitas as cervejas antigamente, com as tecnologias e as matérias-primas que tinham os cervejeiros antigamente, como foram fabricadas as cervejas e como que podemos aprender hoje em dia desses processos muito antigos, porque só quando estamos a compreender como foi a história da cerveja, podemos então compreender melhor o que é os processos modernos e os estilos cervejeiros modernos e os estilos cervejeiros do futuro. Então, eu vou começar a minha palestra, se vocês estão também de acordo. Está todo a funcionar? Sim? Sí, sí, puedes empezar. Ok. Obrigado. Eu estou aqui hoje na cervejaria experimental, como já disse o Rodrigo. Estou aqui na cervejaria experimental da Bayerman. E é um prazer estar com todos, com vocês, hoje, desde a nossa maltaria principal. Nós temos aqui várias maltarias na Alemanha, mas esta é o nosso headquarter, a nossa maltaria principal. E o meu tema de hoje é um tema que vai ter muita ligação com a história cervejeira, mas também com os processos de elaboração da cerveja. Talvez vou comentar, eu quero me apresentar. O meu nome é Alírio Caldeira, sou consultor técnico internacional na Bayerman, sou mestre cervejeiro e sommelier da cerveja da Academia de Dömens. O meu mestrado em Ciência Cervejeira e Tecnologia de Bebidas fiz na Universidade de Weihenstephan, em Munique, Alemanha, e tenho aproximadamente uns 12 anos de experiência na indústria da maltagem, na cervejaria, também em construção de equipamentos cervejeiros. E sou engenheiro químico, estudei em Caracas, Venezuela. O ordem do dia é muito simples. Vamos a começar com a história da cerveja e estilos de cervejas históricas, porque, ao final, quero que vocês compreendam que é um estilo de cerveja histórica, porque a cerveja é tão velha, é um produto que tem acompanhado a humanidade por tanto tempo que, em teoria, todas as cervejas são históricas, porque têm sido elaboradas, fabricadas por muito tempo, né? Mas eu quisera compartilhar com vocês qual é a definição de uma cerveja histórica neste momento, na atualidade. Depois, vamos ver umas receitas destas cervejas para vocês poderem fabricar esta cerveja nas suas cervejarias com os equipamentos mais modernos e com as matérias-primas disponíveis neste momento no mercado. Ao final,
eu vou falar da nossa variedade mais histórica, que é a Barca. A Barca também tem muita história aqui neste país, na Alemanha. Portanto, eu quero, ao fim, falar um bocadinho do Malte Barca. Como já disse, a produção de cerveja data de mais de 100.000 até 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, a cerveja já é um produto histórico. Então, parece que a definição moderna de um estilo de cerveja histórico não só tem que ver com, ou tem uma ligação com o tempo que este estilo de cerveja tem sido fabricado, mas também com outras características. De facto, rastros muito antigos da produção de cerveja foram já encontrados na Suméria, a civilização mais antiga da humanidade, onde se tem encontrado vestígios dela. Então, a cerveja não é que há uma dúvida quando foi que a cerveja foi produzida. Há provas de que a cerveja tem sido produzida por muitos miles de anos. Há as provas disso. E durante a evolução da humanidade tem-se desenvolvido os estilos de cerveja que foram fabricados, que eram principalmente elaborados com outros cereais que agora são usados para outros estilos de cervejas ou para outros produtos alimentícios, como, por exemplo, a aveia. O centeio foram cereais muito usados. Os principais cereais antigamente eram aveia, trigo e centeio para a elaboração da cerveja. A cevada foi uma solução que os cervejeiros conseguiram para substituir estes cereais, porque elas foram usadas para a elaboração do pão e a alimentação do homem, não? Então, os estilos cervejeiros foram ou têm se desenvolvido até chegar às novas tendências, como as cervejas IPAs americanas ou muito lupuladas. Muitos destes estilos de cerveja não foram mais produzidos devido a múltiplas razões, como, por exemplo, guerras mundiais, que acabou com muitos produtos alimentícios, como foi muitos estilos de cerveja, por exemplo, a doce, que praticamente a sua produção cessou completamente depois da Segunda Guerra Mundial. As proibições, por exemplo, a lei seca nos Estados Unidos, que também teve uma influência muito importante na elaboração de estilos de cervejas antes da lei seca, da proibição e depois dela. Os intercâmbios culturais e comerciais entre países e continentes também facilitou a comunicação e comercialização de estilos cerveceiros que, por exemplo, na Bélgica, os estilos cerveceiros ali ou na Alemanha podiam ser provados e poderiam ser acessíveis nos outros países ou outros continentes. Então, a globalização também teve uma influência muito importante na desaparição dos estilos de cervejas antigos. E, por supuesto, inovações cervejeiras, como a revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, teve uma influência muito importante nos estilos modernos e os estilos antigos para eles desaparecerem. Então, qual é a definição atual de uma cerveja histórica? É importante também dizer aqui que há uma categoria de cervejas históricas da BJCP, ou Beer Judge Certification Program, que contém estilos que praticamente desapareceram nos tempos modernos. Mas é importante dizer também aqui que os cerveceiros que produzem estes estilos de cervejas antigas podem também participar nas competências mundiais e certificadas. E isso é também
uma forma de dar a conhecer uma cervejaria, uma cerveja, porque normalmente nestas categorias a competência não é tão forte como pode ser nas categorias de IPAs ou estilos alemães de cerveja. Estes estilos históricos eram muito mais populares nos tempos antigos e são conhecidos apenas por meio de recreações atuais, não? Então, uma cerveja histórica não só é uma cerveja muito antiga, que se tem produzido por muito tempo, mas também que a sua produção já não é a mesma que era antes. A categoria de cervejas históricas também pode ser usada para cervejas tradicionais ou nativas, de importância, mas de todo local. Por exemplo, na Steinbier, vamos já falar dela agora. Normalmente, na cerveja histórica, tem uma produção baixa ou só de temporada. Pode também encontrar em processo de redescoberta pelos cervejeiros artesanais. Aqui, isto é também muito importante também de dizer aqui que os cervejeiros artesanais têm uma influência muito, muito importante no desenvolvimento do mundo cervejeiro mundial, porque eles, os cervejeiros artesanais, são aqueles que se interessam na redescoberta, recriação de estilos de cervejas. Os cervejeiros artesanais, eu acho que são mais cervejeiros criativos do que artesanais, porque muitos dos cervejeiros artesanais já têm tecnologias, têm experiência, portanto, eu trocaria um pouco, ou mudaria este nome de cervejeiros artesanais pelo cervejeiros criativos, não? E como já disse anteriormente, antigamente usavam-se outros cereais para a elaboração de cerveja. Isto é muito importante também, porque hoje em dia as cervejas é principalmente elaborada com cevada e isso tem múltiplas razões, não só pelos processos, pelas cascas e pela filtração do mosto, mas também por razões sensoriais. A aveia normalmente tem mais beta-glucanos, também um amargor um pouco mais alto. Trigo e centeio também têm outras características, já vamos falar disso. Mas é também importante que vocês saibam que a cerveja antigamente, principalmente, era fabricada com trigo, centeio, outros cereais diferentes do que cevada. E antes de começar a ver as receitas já de cervejas, eu queria compartilhar com vocês uma frase. Focar-se em estilos históricos nos permite examinar o que era a cerveja em tempos antigos para compreender melhor a sua evolução até tempos modernos e que a cerveja será no futuro. Porque todos os estilos que conhecemos hoje têm um passado, têm uma história. E, portanto, é importante de conhecer esta história para poder criar novos estilos cerveceiros ou melhorar os estilos cerveceiros modernos. Alguns exemplos dos estilos de cervejas consideradas históricas podem ter diferentes origens. Por exemplo, na Alemanha, nós estamos a falar da Gose, Lichtenheiner, ou uma Roggenbier, ou cerveja de centeio, a Steinbier, ou uma cerveja que ela é fabricada com pedras quentes, a Rotbier, que é uma cerveja avermelhada. Mas também temos na Polônia o Piwo Grodzisk, que vamos a falar já deste estilo de cerveja. Nós temos também estilos americanos, como Kentucky Common, Pre-Prohibition Lager, Pre-Prohibition Porter. Na Escandinávia temos a Sati, Inglaterra, London Brown Ale. Nós temos muitos estilos de cervejas que hoje em dia são históricos,
Pero hoje vamos a falar de uns estilos de cerveja por temas do tempo, não é? Temos uma hora aproximadamente. Eu escolhi uns estilos de cerveja que podem ser um muito bom exemplo de cervejas históricas, mas que também têm aspectos interessantes nos processos de fabricação. A primeira cerveja é a Gose. A Gose é um estilo cervejeiro alemão. Vou falar primeiramente um pouco de história. Nós estamos a falar hoje de cervejas históricas, estilos de cervejas históricas, portanto, sempre vou começar a falar um bocadinho da história, mas depois falamos dos processos de elaboração, das particularidades de cada um dos estilos desta cerveja. A palavra Gose é o nome de um rio que fica na cidade de Leipzig, na Alemanha. Este ribeiro passa principalmente pela cidade de Goslar, onde se produzia originalmente a cerveja Gose. Então, esta cerveja a sua origem é da cidade de Goslar. Deste rio, os mestres cervejeiros extraíram a água para a produção de cerveja na Idade Média. Isto é algo muito interessante também de saber, porque antigamente a água que se tinha usado para a elaboração de cerveja normalmente era água dos rios, não é? E assim foi que nasceu a cerveja Pilsner na República Tcheca. A água foi do rio Pilsner e dali nasceu o estilo cervejeiro mais vendido e produzido por todo o mundo, não? Interessantemente, o nome da cidade Goslar deu-se da combinação das palavras Gose e a palavra cervejeira Lager. Dali vem o nome da cidade Goslar. Então, eu acho também muito interessante que a cidade foi fundada pela cerveja e pelo rio. Então, é algo muito interessante que eu acho, mas esta não é uma cerveja lager. Ok? Isso também é importante de dizer. A Gose foi produzida desde o ano 955. Então, é um estilo de cerveja muito, muito velho, sendo conhecida com o nome de Goslarische Gose ou Gose da cidade de Goslar. Dizia-se que existiam umas 80 fábricas de Gose em Leipzig por volta dos anos 1900, mas a produção declinou significativamente após a Segunda Guerra Mundial e cessou inteiramente em 1966. Então, este é um exemplo muito bom de uma cerveja que é considerada como um estilo cervejeiro histórico, porque foi produzida há muito, muito tempo, muitos milhares de anos, pode ser, mas que a sua produção declinou e cessou por um evento mundial como a Segunda Guerra Mundial. E sua produção foi revivida apenas na década de 1980, mas já a cerveja não está amplamente disponível. Então, isso é outra característica de uma cerveja histórica que, apesar de ter sido revivida, a sua produção não é a mesma nível que tinha antes. Antigamente, já disse isso, mas antigamente foi usado o método de fermentação espontânea. Isto é também muito comum nos estilos de cervejas históricas, mas hoje em dia faz-se fermentação alta, não? Na elaboração ocorre uma fermentação bacteriana do ácido láctico, o que dá o sabor azedo típico. Isto também é muito comum nos estilos antigos, porque antigamente não se tinham os processos de limpeza que temos, ou os químicos que temos hoje em dia. Portanto, a fermentação era um processo que não era muito conhecido pelos cervejeiros, e
não só ocorria ou acontecia uma fermentação alcoólica com levaduras, mas também com bactérias acidolácticas. Outra peculiaridade desta cerveja é a adição de sal de menta e de coentro. E isto mostra também que antigamente as matérias-primas para a elaboração de cerveja eram diferentes do que hoje. Naturalmente, a lei da pureza da cerveja alemã permite só o uso de malte, seja de cevada, trigo, centeio, deve ser maltado com água, levadura e o lúpulo, naturalmente. Mas antigamente também podia-se usar sal, ou coentro, ou flores. Muitas coisas também podiam ser usadas para a elaboração da cerveja. Aqui quero mostrar agora uma receita da cerveja Gose. Nós temos aqui o nosso espectro da cor e de produtos Weyermann. À esquerda nós temos as maltas bases, que são muito mais claras. No meio temos os maltas caramelizados e à direita temos os nossos produtos mais torrados, não? Então, com este espectro, eu vou aqui a mostrar as distintas receitas da cerveja que estou hoje a falar. A Gose, por exemplo, é uma cerveja de trigo. Portanto, tem não só trigo maltado, mas também malte de cevada. Como aqui na Alemanha, tudo, a cerveja de trigo deve ter mínimo 50% do trigo. Então, esta cerveja Gose é considerada cerveja de trigo, deve ter 50% de trigo maltado. O 41% de malte de cevada também tem um pouco de malte defumado para dar um pouco mais de complexidade ao sabor, não tanto ao aroma. Não queremos que esta cerveja seja defumada, mas pequenos porcentagens dos maltes defumados dão uma complexidade interessante às cervejas. E o malte acidulado também na mistura, porque é uma cerveja azeda, portanto, começamos com um pH mais baixo. Essas são as duas matérias-primas, ou as maltas bases que são usadas para a elaboração desta Gose. São maltas que são cultivadas na República Checa, são variedades de cevada que crescem e são cultivadas, mas também são maltadas na República Checa. Todo o processo completo é feito na República Checa. Estas variedades têm também um pouco outras características sensoriais, mas também físico-químicas. Então, nós usamos estas maltas para a elaboração, que são um processo muito artesanal. A maltagem destes dois produtos, tanto a cevada maltada, mas também o malte de trigo da Boêmia, são elaborados praticamente de forma manual e artesanal. Portanto, tem um efeito muito importante sensorial na cerveja. Pode-se ver aqui, por exemplo, o malte do trigo da Boêmia, que tem um efeito sensorial intenso, amaltado, e a cevada, por exemplo, dá um sabor doce à cerveja, mas também aroma a mel. Portanto, a decisão de qual matéria-prima usar para uma cerveja, seja moderna ou histórica, tem uma influência também na parte sensorial, assim seja uma malta base. As maltas bases são a proporção mais grande da receita, portanto, a seleção de uma malta base sempre
deve ser pensando não só um rendimento que deve ser alto, mas também na parte sensorial. Aqui pode-se ver nessas imagens o processo da maltagem na República Checa, que é feito praticamente em cima do chão. É um processo completamente artesanal, não há equipamentos ali. É a cevada que é tejada em cima do chão e ela cresce ali. O processo de germinação é completamente natural, com temperaturas atmosféricas. Portanto, pode-se dizer que a cevada e o trigo maltados na República Checa, na nossa maltaria ali, são produtos completamente artesanais. Para o processo da goça, aqui outra vez a receita do maltes, não? Malte de trigo da Boêmia com 50%, malte de cevada 41%, trigo, cevada defumado, ambos com 3% e malte acidulado 3%. O extrato primitivo é baixo, 10,5 plato para ter um teor alcoólico de 4%. O amargor muito baixo, 10 unidades de amargo, e isto mostra que a cerveja antigamente tinha normalmente baixo amargor. Depois que foi desenvolvendo-se a cerveja, então foi ganhando mais importância o lupulado. A levadura, recomendada que a levadura Pale Ale, mas uma levadura de fermentação alta, é o mais importante. Regime de mistura, um single malt, tá bom? Mas aqui a particularidade é o pH. Esta correção do pH, sabemos já que esta cerveja é acida, portanto, normalmente para fabricar esta goça se faz um kettle souring. Mas nós temos um produto que já é um extrato acidulado com bactérias acidolácticas, portanto, não precisamos de fazer extra um kettle souring para a fabricação desta cerveja, para a elaboração, mas nós usamos o mosto acidulado, que é um produto natural, feito a concordância com a lei da pureza alemã, e logo a adição do coentro e de sal ao final da fervura. Desta forma, pode-se elaborar, fabricar uma goça moderna, inspirada naturalmente nos estilos antigos. Eu quero aqui também mostrar, se podem ver, a nossa goça aqui na Alemanha, feita aqui nossa cervejaria experimental. É uma cerveja muito clara e que tem essas notas, esses aromas a coentro, sabor um pouco salgado, mas é uma cerveja muito elegante, com boa espuma, como deve ser para uma cerveja de trigo, não? O nosso segundo estilo de cerveja, já que eu quero falar hoje, que eu quero apresentar, é a Steinbier, também uma cerveja normalmente de Alemanha. Mas a Steinbier pode-se traduzir como uma cerveja de pedras. Essa é a tradução, né, da palavra alemã, mas exatamente refere-se a uma cerveja feita com a adição de pedras quentes durante a sua produção. Até o início do século XX, a Steinbier era o tipo predominante de cerveja na Áustria e Escandinávia. Originalmente usava-se aveia em vez de cevada para a fabricação desta cerveja. E posteriormente, o malte de aveia foi substituído pelo malte de cevada e mais recentemente por uma mistura de malte de cevada e trigo. Mas o que eu acho mais interessante é que, na minha opinião, a Steinbier não é hoje em dia sim, mas antigamente não era um estilo de cerveja, era um processo cervejeiro, porque antigamente as panelas de fervura eram fabricadas de madeira, que não podiam ser aquecidas diretamente com fogo.
O processo Steinbier, não o estilo, não. O processo Steinbier era a única maneira de aquecer o mosto até ele alcançar a temperatura de ebulição. Portanto, estamos aqui a falar de um processo. O tipo de pedra que foi usado normalmente pelo cervejeiro era o granito. O granito era aquecido numa cesta de sol ou sobre fogo a lenha a cerca de 800 graus centígrados. Uma temperatura muito, muito alta. E depois tejadas com a cesta na mostura e na fervura. Aqui eu acho também muito interessante que estas pedras não só eram usadas para ou durante a fervura, mas também na mostura. Podem-se imaginar quantas reações ocorreram ou aconteciam ali na mostura e na fervura com pedras com temperaturas tão altas. Isto ocasionava que parte dos açúcares de malte dissolvidos no mosto caramelize. Então, estas pedras quentes produziam uma caramelização na mostura, na fervura, que tinha naturalmente um efeito sensorial na cerveja, ao final, na cerveja filtrada. E após a fermentação principal, eu acho muito, muito interessante isto aqui, porque é uma opção que não temos mais na modernidade. Após a fermentação principal, as pedras, com o caramelo que tinha caramelizado ali na superfície, eram adicionadas de volta à cerveja jovem. Assim, o açúcar caramelizado nas pedras era dissolvido novamente e servia a levadura como nutriente na fermentação secundária. Então, estas pedras tinham um valor e o cervejeiro podia decidir se voltava a usar estas pedras no processo ou não. E assim, ele podia modificar o sabor da cerveja para a cerveja ser mais caramelizada ou com sabor mais doce, ou podia não usar mais as pedras e ter uma cerveja mais semelhante aos estilos de cerveja modernos. Também as pedras podiam dar um sabor defumado à cerveja e podia ser intensificado com o uso de maltes defumados. Então, eles tinham a oportunidade de modificar o sabor de cerveja também com a receita. Se as pedras davam um sabor defumado à cerveja, então podiam-se usar também maltes defumados para modificar ou intensificar também, também o sabor e a parte sensorial destas cervejas. Uma receita que eu quero mostrar hoje com vocês, ou compartilhar com vocês, é uma Red Brick Lager, ou uma cerveja avermelhada com pedras. Como já falei, qualquer estilo de cerveja pode ser feito como o Steinbier, porque é um processo cervejeiro mais que um estilo cervejeiro. Portanto, nós fizemos ou fabricamos uma cerveja avermelhada porque porque o caramelo nas pedras também dá uma cor avermelhada. Portanto, para uma cerveja avermelhada, o melhor malte base é Viena. Também pode usar Munich Malt ou malte Munich, mas a Viena sempre é a melhor base para uma cerveja que seja avermelhada, e aqui o uso naturalmente dos maltes especiais é muito importante para obter este cor avermelhado, e aqui nós usamos 5% do malte melanoidina e 15% de cara amber. Isto é muito dependente de qual é a intensidade da cor que quer-se ter, da cor avermelhada, porque também pode usar cara red, cara muni ou cara aroma. Mas nesta receita nós temos usado
melanoidina e cara amber. E aqui também há um fato interessante de comentar, porque aqui nós temos duas maltas especiais com a mesma especificação da cor. A melanoidina, o malte de melanoidina e o cara amber, os dois maltas têm exatamente uma mesma intensidade da cor, 70 EB6, mais ou menos. Mas o efeito sensorial é completamente diferente. Portanto, a pergunta é como pode ser que duas maltas de cevada com uma mesma cor têm um efeito sensorial completamente diferente, pois aqui nós temos a dizer que o processo de elaboração, de fabricação destas maltas é diferente. Uma malta de melanoidina é uma malta que é feita nas caixas de secado, não? Onde o malte, depois da germinação, é transferido e depois secado. Mas o cara amber é uma malta caramelizada num tambor rotatório de caramelização. Portanto, pode-se falar dos maltes que têm umas características do laboratório que são muito semelhantes, mas a nível sensorial são completamente diferentes. Uma malta melanoidina tem muita intensidade ao malte, mas uma cara amber dá o sabor mais doce à cerveja. Aqui, novamente, a receita completa da fabricação, da produção deste estilo de cerveja. Já tenho dito a receita dos maltes, mas a particularidade aqui é o tratamento das pedras. As pedras são aquecidas no fogo direto aqui na nossa cervejaria experimental, mas já fora, naturalmente, até elas alcançar uma temperatura de mais do que 400 graus centígrados. A temperatura deve ser bastante alta. E em seguida são adicionadas ao mosto na fervura. Nós não adicionamos as pedras na mostura, porque naturalmente nós temos uma agitação automática, mas adicionamos as pedras na fervura para as açúcares caramelizar em cima das pedras, mas depois, ou após a fermentação, as pedras são adicionadas novamente à cerveja para ganhar em sabor caramelizado. Eu tenho aqui a nossa Red Brick Lager. Nós temos fabricado as cervejas da apresentação, da palestra de hoje, para poder mostrar um pouco em vivo, em forma real, qual é o resultado de fazer esta cerveja ou a elaboração desta cerveja. Aqui podem ver que é uma cerveja muito avermelhada e tem uma muito boa espuma. Então, este é o resultado de fabricar uma cerveja avermelhada, mas também com o processo das pedras. Uma cerveja muito elegante, avermelhada, com uma cor, como os nossos equipamentos cervejeiros. Portanto, este é o resultado de fabricar uma cerveja com esta receita que tenho mostrado. Eu vou tomar beber um pouco de água, mas depois da palestra vou beber todas as cervejas que vou mostrar hoje. O nosso terceiro estilo de cerveja histórica que quero mostrar hoje e falar é a Pivo Grossista. É uma cerveja muito interessante porque é uma receita também muito particular que não todos os cervejeiros provariam ou experimentariam das suas cervejarias. Vou falar primeiramente um pouco da história desta cerveja.
A Grätzer, como se conhece no alemão, este estilo de cerveja, é uma cerveja de trigo que é fabricada normalmente, ou era fabricada com 100% malte do trigo. Então, estamos aqui a falar de uma receita que é complexa. A Grätzer originou-se da tradição cervejeira na cidade polonesa de Grodzisk, Wielkopolski, que com o nome Grätzer pertence ao Reino da Prússia, e no final do século XIX e início do século XX, o volume de produção das 5 cervejarias restantes em Grätzer era de apenas 100.000 hectolitros por ano. Então, tudo bom? Sim. Sim, ok. Eu tenho aqui Não estou a ver aqui mais minha... Eu preciso aqui de um... Ok, eu não posso ver... Ok, então... Um momento. Acá se puede ver bien. Ok. Agora não posso ver... Ok, isso está a funcionar. Perfeito. E em 2011 foi formada a Associação Polonesa de Cervejeiros Caseiros para reviver esta cerveja. Este é um bom exemplo de uma cerveja histórica que foi revivida em 2011 e em 2015 a cerveja foi fabricada novamente nesta cidade polonesa. Inicialmente usava-se o malte de aveia, que foi substituído por trigo e depois cevada e trigo. Vou mostrar também duas receitas destes estilos. E uma característica especial deste tipo de cerveja é que o malte é defumado com madeira de carvalho. Então, estamos aqui a falar de uma cerveja. Ela é fabricada com malte, 100% malte do trigo, mas malte do trigo defumado com madeira de carvalho. Então, esta é uma cerveja bastante particular. A cerveja é da cor amarela, dourada, mais ou menos, e o volume médio de álcool desta cerveja Greta é de 2,6% a 3,6%, a partir de um extrato primitivo 7,7%. Aqui podem ver que o segredo para a fabricação de uma receita que é tão complexa como uma receita de 100% trigo é porque os cervejeiros fabricavam este estilo de cerveja com baixo álcool, de tal forma de poder filtrar o mosto em um tempo normal. A cerveja Grätzer também era altamente carbonatada e isso lhe dava uma excelente drinkability, uma cerveja leve de beber. E a levadura é de alta fermentação. Nós temos nós temos experimentado com levadura Kolsch e é também possível fabricar esta cerveja com esta levadura. E o amargo fica normalmente entre os 20 e 22 unidades de amargo. A receita, muito fácil, 100% malte do trigo defumado. E essa é a receita, a antiga. Mas nós temos também modificado ligeiramente a receita com 80% de trigo defumado, mas também um pouco de maltes de cevada para aproveitar as cascas de cevada para o processo de filtração. Então, uma receita de Pivo Grodzisk especial tem 10% do malte Viena, mas também 5% de cara red e 5% de cara wheat. Aqui nós temos os aromas dos duos maltes
defumados que temos aqui, ou que produzimos aqui em Weyermann, malte de cevada defumado com madeira de faia e o malte de trigo que é defumado com carvalho. Então, os nossos dois maltes defumados são fabricados também de maneira diferente. A cevada é defumada com um tipo de madeira aqui mais comum na Baviera e o trigo é defumado com carvalho. Este também tem diferentes efeitos sensoriais e na intensidade do aroma defumado na cerveja. A recomendação da levadura para a elaboração deste Pivo Grossisque é uma levadura belga, mas pode ser qualquer levadura de cervejas de trigo, de Witbier belga ou também de Weissbier alemã. Mas a recomendação aqui é de adicionar cascas de cevada adicionais, porque a filtração pode ser um pouco longa, portanto, a receita de pivo modificada ou especial é a nossa recomendação, mas também pode-se adicionar cascas de cevada nos tubos de 2 a 5 até 5 kg por hectolitro de cascas de cevada. Essa cerveja não tenho aqui agora uma garrafa desta cerveja porque não produzimos o Pivo Grossisque que é muito no ano, muitas vezes. Então, vou passar aqui o outro estilo de cerveja que é a Roggenbier. Como já disse anteriormente, o centeio era o grão ou o cereal mais usado para a elaboração de cerveja. É como hoje em dia falar da cevada, antigamente falava-se do centeio. Então, por isso quero aqui apresentar um estilo de cerveja de centeio. Mas a razão é, hoje já tenho dito anteriormente que há muitas razões pelas quais não foi usado mais o centeio e o trigo para a elaboração de cerveja. Por exemplo, inúmeras más colheitas e calamidades semelhantes levaram à produção de centeio e trigo exclusivamente para a produção do pão. Ao contrário do trigo ou cevada, a proporção de pentosanos no centeio é muito, muito alta. Isto causa um aumento considerável da viscosidade na mostura e tempos de filtração do mosto muito mais longo, aproximadamente de 3 até 6 vezes mais alta a viscosidade do mosto com centeio do que com cevada. Portanto, os cervejeiros, eu acho que encontraram uma boa solução com o uso da cevada do que o centeio com estas viscosidades tão altas. Mas, sensorialmente falando, o centeio é muito, muito interessante porque produz, a nível sensorial na cerveja, aromas muito intensos, não? Devido a estas propriedades também do centeio, a cerveja é turva. Portanto, é usada na minha experiência estou a visitar clientes, ou antes da pandemia, estava a visitar muitos clientes no mundo todo, que elas usam muito o centeio para receitas de cervejas hazy, milky, tudo o que tem que ser juicy, IPAs, etc. Elas usam muito o centeio porque o centeio dá turbiedade à cerveja, mas também apresenta notas afrutadas. Portanto, é uma muito boa opção quando se vai a elaborar, a fabricar uma cerveja muito lupulada, com muitos aromas ao lúpulo. O sabor também é levemente mais azedo do que uma cerveja de trigo e pode ter um sabor a pau de centeio. E isto é o que eu acho uma característica mais importante aqui desta cerveja, o aroma, o sabor a pau de centeio, que é um pão muito distinto do que o pau de trigo. A espuma também é um tema interessante com o centeio, porque a espuma é geralmente mais escura e tem borbulhas maiores.
e a estabilidade da espuma pode ser bastante reduzida pelos ácidos graxos contidos no centeio. O centeio tem o maior conteúdo de ácidos graxos, mas com a viscosidade que tem o mosto e uma cerveja do centeio, então a espuma pode ser melhor, a estabilidade da espuma pode ser mais longa e compensar um pouco o efeito negativo dos ácidos graxos do centeio. A cor da cerveja de centeio é diferente, pode ser clara ou escura. Isto também se pode aqui ver em Bamberg, que a cerveja de centeio pode ser numa cervejaria clara, noutra pode ser escura. E outra particularidade do centeio é que não tem cáscaras. Como o trigo, que também não tem cáscaras, pois o centeio também não. Portanto, recomenda-se sempre usar um pouco de cevada na receita. Aqui tenho duas receitas de cerveja de centeio. Uma Roggenbier é a palavra alemã para cerveja de centeio. E aqui nós temos, quero mostrar uma receita multigrão, porque antigamente as cervejas tinham mais do que uma só tipo de malte. Aqui nós temos cevada, 35%, temos trigo, mas também temos o centeio, 35%. Portanto, é uma receita multiserial. Mas se quiserem uma receita de uma cerveja de centeio, aqui podem ver uma receita que só tem cevada, porque já disse que precisamos sempre das cascas de cevada para melhorar o processo de filtração. Mas aqui nós temos uma receita que tem 30% do centeio, mas também o centeio caramelizado e o centeio torrado para obter uma cor mais escura. Estes são os três maltes de centeio que produzimos na Weyermann. O centeio temos como malte base, também como malte caramelizado aqui no meio e também torrado, caso que desejam produzir cervejas mais escuras. Mas o centeio é um cereal muito interessante a nível sensorial. Podem ver que é um cereal, um tipo de malte, o Caraway, que tem uma cor não tão alto, entre 150 e 200 GBC, mas as intensidades de sabor e aroma são importantes neste tipo do malte. A receita, já nós temos visto que há duas receitas com trigo e sem trigo, mas o processo aqui mais importante é na mistura. Aqui nós recomendamos um processo de decocção, no qual se mistura o centeio docinho a 37 graus por 10 minutos, depois 45 graus centígrados por 10 minutos, depois o descanso da beta-amilasa a 10 minutos a 63 graus, 10 minutos a 72 e 10 minutos de fervura. O centeio não é fácil de misturar ou para um processo de mistura, portanto, a nossa recomendação é esse processo de decocção. Na minha opinião, não deve de ser misturado o centeio sozinho, sempre com uma proporção de cevada. A cevada tem muitas enzimas que podem ajudar também a quebrar todos esses componentes do centeio. Mas depois da primeira mistura do centeio, pode-se adicionar os outros cereais e se começa novamente o processo de mistura para logo ter a filtração. Então, este é um processo um pouco mais
complexo na mistura para garantir que o processo de filtração seja o mais rápido possível. Eu tenho aqui também a nossa cerveja de centeio. Esta é a segunda receita, que é só com cevada, malte de cevada e malte do centeio. Esta tem os 3 maltes de centeio que produzimos aqui na Weinmann. É uma cerveja escura, mas podem ver que o efeito de centeio aqui pela espuma é positivo, apesar de ter alto conteúdo de ácidos graxos. As nossas maltes de centeio normalmente produzem espumas muito estáveis. Portanto, esta é uma das minhas cervejas favoritas aqui na Weinmann. É uma cerveja com muito corpo, alta viscosidade, mas sabe a pão de centeio. É uma cerveja que, se vem a visitar-nos aqui na nossa malteria e cervejaria, tem de provar, porque é uma cerveja muito boa. A última cerveja que tenho aqui para hoje é uma cerveja americana, um pouco mais fácil para sua produção. É uma Pre-Prohibition Lager. A Pre-Prohibition Lager corresponde a uma cerveja feita de acordo com um estilo preferido pelos cervejeiros alemães que migraram para os Estados Unidos. Mas eles levaram seus processos e levaduras para a América e depois os adaptaram para trabalhar com lúpulo e maltes locais. Então, esses foram cervejeiros ou bebedores de cervejas alemães que tinham aprendido os processos de elaboração de cerveja aqui na Europa e foram depois à América, mas não tinham as mesmas matérias-primas do que aqui. Então, eles tiveram de adaptar-se, de se adaptar a estas matérias-primas, mas o sabor da cerveja não foi o mesmo. E já nós conhecemos as razões, portanto, deve-se sempre de fazer algumas adaptações. Anteriormente, tem-se usado graus de cevada ricos em proteínas. Os maltes nos Estados Unidos tinham alta proteína. E esta proteína significava, já conhecemos, porque hoje em dia, mais opacidade e também um sabor mais intenso e astringente na cerveja. A solução que os cervejeiros encontraram foi o uso de pseudo-cereais, como o milho e o arroz. Então, desta forma, eles lograram suavizar o sabor e reduzir um pouco a turbidez, sem intensificar o corpo da cerveja. Os fabricantes da cerveja descobriram também que os cereais não apenas davam uma cor mais pálida, mas também davam estabilidade e outras propriedades valiosas à cerveja. Portanto, uma Pre-Prohibition Lager é uma cerveja que foi elaborada não só com maltes, mas também com outros cereais ou pseudo-cereais, como são o milho e o arroz. Pode-se dizer que esta cerveja é uma mistura entre uma Pilsner alemã e uma Pilsner tcheca, mas que contém cereais não maltados e lúpulos de origem americana. Por exemplo, o Cluster foi o lúpulo mais usado para a elaboração deste estilo de cerveja. Aqui nós temos uma receita de uma Pre-Prohibition Lager que tem um 78% de malte de cevada de Boêmia. Como já disse, este tipo de cerveja tem uma ligação com a Alemanha, mas também um pouco com a República Tcheca. Ambos, os dois países têm também muita ligação. Lembremos-nos que a Pilsner da República Tcheca foi elaborada pela primeira vez por um cervejeiro de Baviera, não é? Então, República Tcheca e Alemanha têm uma
ligação, uma conexão muito longa na elaboração de cerveja. E esta Pre-Prohibition Lager é, portanto, um bom exemplo desta ligação entre os dois países. Então, aqui esta cerveja é elaborada com malta da Boêmia, como malta base, com 5% de Carapils, já que aqui a espuma é muito importante para os cervejeiros e bebedores na Alemanha. A espuma da cerveja é muito, muito importante. E também malta acidulada, porque é uma cerveja clara, portanto, o pH é muito importante durante todo o processo cervejeiro. Aqui é importante dizer os maltes caramelizados que são usados nesta cerveja, é o Carapils e o Caraboêmia, dois maltes que são usados, um para espuma, como é o Carapils, mas que também tem um efeito sensorial na cerveja, porque é uma malta caramelizada, mas também o Caraboêmia, com uma cor muito mais alto, muito mais alta, que também tem um efeito no sabor da cerveja ao final. Portanto, o uso em cervejas muito claras deve ser limitado. Por isso é que nós usamos o Caraboêmia para estilos de cervejas tchecos, só 1 ou 2% para não alterar muito o sabor desta cerveja. Estou aqui também a controlar o tempo, não é? Porque tenho só 1 hora para falar todas estas coisas. Então, aqui outra vez a receita desta Pre-Prohibition Lager, principalmente malta base de cevada da Boêmia, essa mesma malta que já tenho falado. O Carapils com 5%, 5% sempre o mínimo que se deve usar deste malte para garantir uma boa espuma na cerveja. Eu, personalmente, acho que deve ser usado, mas se é 7% até 10% como mínimo para ver os efeitos positivos na espuma. Malte acedo e malte Caraboêmia, mas aqui nós usamos flakes de milho pré-gelatinizado. E isto é também muito importante para vocês compreenderem que o uso destes outros, digamos, de outros cereais, os pseudo-cereais, a melhor forma é que eles sejam pré-gelatinizados, porque se não são pré-gelatinizados, vocês tendem a gelatinizar, de fazer o processo de gelatinização ou decocção na cervejaria. Portanto, é melhor sempre o uso de cereais pré-gelatinizados. E aqui a recomendação é o amargor igual que uma cerveja Pilsner tcheca ou alemã, 35 unidades de amargo, mas com lúpulos americanos, para poder recriar esta cerveja que era feita ou era produzida nos Estados Unidos. Recomendação da levadura pode ser uma levadura lager alemã ou tcheca. Recomendação sempre é a Weihenstephan. E o regime de mostura é também estándar, uma mostura para um descanso de beta-amilase, 63 graus, um repouso longo para ser uma cerveja um pouco mais seca. Depois aquecer a 68 por 10 minutos. Eu gosto muito de um descanso a 68 graus, porque ali trabalha muito bom a beta-amilase e a alfa-amilase, e após os descansos de 72 pela prova de iodo, e ao final 78 graus. Para finalizar a minha palestra, são todas as cervejas. Mas não devo lembrar-me também daqui, não devo esquecer-me de mostrar a cerveja também aqui, uma Pre-Prohibition Lager, elaborada também para esta palestra de hoje no Brasil.
E é uma cerveja também muito clara, amarela, com uma boa espuma, e devo dizer que é uma cerveja muito fácil e leve de beber. É uma cerveja muito boa para o verão. E, portanto, eu acho que esta vai ser a primeira cerveja que vou beber depois desta palestra. E para finalizar aqui, hoje, eu quero falar da Barque, que é a nossa variedade de cevada histórica. É uma variedade que deixou de usar-se por muito tempo, mas que a Weyermann está a produzir novamente desde há uns anos. A Barque é trazida diretamente do passado, literalmente, e posta nos copos de cervejeiros apaixonados com a história da cerveja, porque é assim. A Barque é o nosso produto Heirloom. Heirloom é a palavra inglesa, não é? Para designar um produto ou uma matéria-prima que é antigo. E a Barque era uma das variedades de cevada de maior reputação entre os cervejeiros alemães. E foi o tipo de cevada mais usada porque podiam-se produzir cervejas autênticas e de aromas muito intensos a malte. Já vamos ver aqui também as rodas de aroma deste malte de Barque. O problema com a Barque era o rendimento no campo, nos campos de cultivo, que era 20% menor do que variedades mais modernas. Portanto, e por esta razão, não foi mais cultivada pelos agricultores. Portanto, a Barque não foi mais produzida e os cervejeiros alemães não tiveram de usar variedades de cevada mais modernas. Mas a Barque possui excepcionais características cervejeiras, como são o seu sabor intenso a malte, bom corpo e uma espuma boa e constante. E por estes motivos, a Weyermann decidiu de incorporar esta variedade antiga de cevada na sua linha de maltes base premium. Portanto, nós produzimos 3 tipos de maltes base de Barque e pode-se ver aqui que a principal característica destes maltes, que são malte tipo Pilsner, Viena e Munique, são o sabor a malte, a maltoso, maltado, muito, muito intenso em comparação com os outros produtos estándares. E a nossa objetivo era ou é de ter variedades que são muito únicas e que intensificam propriedades sensoriais ou físico-químicas da cerveja, como é a Barque. Um pouco das características da Barque é que é uma cevada de verão de 2 carreiras, é uma variedade que se usa para cervejas autênticas, por seu aroma e sabor intenso a malte, dá um bom corpo à cerveja e usa-se principalmente para lagers alemãs, como a Helles, uma Pilsner, uma Keller Beer, uma Bock Beer, por exemplo, Stark Beer. Uma pequena e curta história aqui é que a Weyermann adquiriu os direitos de uma cervejaria muito antiga aqui em Bamberg, a Hofbräu Bamberg, se chama assim a cervejaria, ou se chamava assim a cervejaria Hofbräu Bamberg, e era a maior cervejaria na cidade de Bamberg, que foi fundada em 1885, e depois de uma longa história de crescimento, a fábrica cessou a sua produção da cerveja no ano 1982. A Weyermann reviveu a marca histórica usando a Barque, que é a nossa variedade histórica também, em todas as suas receitas de cerveja. Portanto, essa história eu acho que é muito interessante aqui hoje, né, na minha palestra, que é sobre variedades ou estilos de cervejas históricas, que aqui nós combinamos
uma história de uma cervejaria que também tinha cessado as operações, a produção da cerveja, com uma variedade de malta que também é muito antiga, como é a Barque, e da combinação destas duas histórias, pois nós criamos a nossa própria história, ou continuamos com a história da Hofbräu, mas agora com um estilo ou uma variedade de cevada que tinha sido usada também nesse tempo, quando a Hofbräu produzia a cerveja. A nossa ideia é que com nossos produtos não só podem-se fabricar cervejas históricas ou modernas, sim, mas que podem-se fabricar todo tipo de cerveja, e por isso sempre estamos à pesquisa ou desenvolvimento de novos produtos, como agora que nós temos desenvolvido a melanoidina com uma qualidade orgânica, que é também como um desafio, foi um desafio com as variedades de cevada que nós temos disponíveis para a elaboração e fabricação de maltas orgânicos. Então, sempre estamos a buscar novas estratégias, novos produtos para os cerveceiros fazerem todos os estilos de cerveja possíveis quando estamos a falar da cor, de sabor, de aroma e de qualidade. Portanto, aqui a nossa ideia é que se podem fazer e fabricar cervejas claras, com muita espuma, cervejas avermelhadas, cervejas muito escuras, etc. Essas são as fontes das imagens externas que tenho usado na minha palestra. Aqui estão todas as fontes. E muito obrigado pela vossa atenção hoje. Aqui estão os meus contatos, o meu correio eletrônico, Instagram, Facebook. Se vocês desejam as receitas das cervejas que hoje estive a falar, mas eu tinha preparado mais estilo cervejeiro, né? O tempo é limitado. Eu tinha também preparado, ou estava preparado a falar da Sati, por exemplo, da Escandinávia, cerveja, outros estilos de cervejas avermelhadas. Mas sempre há tempo de falar disso. Provavelmente o ano que vem, o ano próximo, se o workshop ou me convida novamente ao workshop da Agrária, o ano próximo, com muito gostoso viajo para o Brasil, o país tão bonito como o Brasil. Muito obrigado. Alírio, muito obrigado por essa aula, por essa excelente palestra que você nos presenteou aí. Com certeza você já está convidado para o ano que vem, para vir novamente aqui ao Brasil, para palestrar aqui conosco. Esperamos que ano que vem a gente tenha o congresso presencial, mas com certeza no ano que vem, mesmo sendo presencial, a transmissão ao vivo é uma coisa que veio para ficar. Nós teremos que fazer isso com certeza também no ano que vem, para alcançar cada vez mais cervejeiros, né, cervejeiras aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas você está convidado sim, não só para o congresso, para vir novamente para o Brasil. Ano que vem esperamos que tenhamos as feiras aqui no Brasil também, as principais feiras, né? Ano que vem é ano de Brasil Brau e Festival Brasileiro da Cerveja. A Agrária sempre está presente, então gostaríamos sim de te receber novamente aí no Brasil. E esperamos, de repente, ano que vem, aí, né, Alírio, poder ir para a Alemanha, visitar a Weyermann, aí, ir na Bavarian Party também ano que vem. Então, para a gente poder nos encontrar pessoalmente de novo. Alírio, eu vou pedir só para que você tire da tua apresentação, fique em tela cheia aí na tua imagem, né? A gente vai preparar aí para botar você e a Lud. A Lud tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez para você possa responder. Enquanto isso, eu só vou falar um pouquinho, pessoal, para quem ainda não sabe, a Agrária está preparando
um curso técnico cervejeiro em conjunto com o Colégio Imperatriz, aqui em Entre Rios, Guarapuava, para 2021. Então, quem tem interesse em aprender aí, bastante sobre cerveja, né, todos os nossos mestres cervejeiros aqui da Agrária, o Alexander Schwartz, o Alexander Vecchio, o Fábio Teleginski, a Ludmila que está aqui comigo, nossos mestres malteiros também, todos eles são professores aqui no curso. O Frank Noel, para quem, acho que pessoa bem conhecida aí no meio cervejeiro, o Nemir Antoniazzi, e vários outros profissionais dos nossos parceiros também serão professores. Então, para quem tiver interesse nesse curso, né, vai pegar toda a cadeia, a gente chama aqui que a Agrária tem o domínio da cadeia do campo ao copo, né, então desde a parte lá de pesquisa de cevada, lúpulo, vai poder fazer estágios aqui na Agrária e também nos nossos parceiros, quem sabe um estágio aí com a Lírio lá na Weirmann, na Alemanha, né, na FAPA, usar os nossos laboratórios aqui da Agrária também. Então, um curso muito bacana que com certeza não tem igual no Brasil. O processo seletivo aí, pessoal, para esse curso, são poucas vagas, são 25 vagas. O processo seletivo vai acontecer em novembro desse ano, dias 10, 12 e 13 de novembro, se eu não estiver enganado. E as aulas devem iniciar em fevereiro do ano que vem, obviamente, se tudo voltar à normalidade, né? E a gente torce e espera que sim. Para quem quiser mais informações, pessoal, o site do colégio é www.colégioimperatriz.net.br. Né? Na segunda-feira eu acabei passando o endereço errado, então é .net.br. Ali tem outras informações sobre o curso, tem o telefone de contato do colégio, o e-mail. Eu vi ali que no chat aqui estão perguntando, a duração do curso é de 1 ano, tá? As aulas são integrais, é de segunda a sexta, o dia inteiro, as aulas integrais. Então é um curso muito qualificado e muito bacana para quem tem interesse em entrar aí e conhecer um pouco mais sobre o meio cervejeiro. Tá bom, pessoal? Então eu vou passar aqui o microfone para a Lud. A Lud entra, nós vamos botar ela e o Alírio aí na imagem para vocês, para ela poder fazer as perguntas aí que vocês fizeram aí no Ask a Question, para o Alírio poder responder ao vivo para vocês. Obrigado. Oi, Alírio. Muito obrigada mais uma vez pela sua apresentação e por ter feito ela em português, né? Que nos ajudou bastante. Portunhol, eu acho que foi mais portunhol. Não, foi perfeito. Melhor que o meu portunhol, com certeza. Eu acho que não, mas tá bom. Vamos então para algumas perguntas. A primeira pergunta, então, a que foi até mais votada, com relação aos principais pontos que fizeram as cervejas históricas perderem a capacidade de competitividade com as cervejas atuais e perderem espaço no mercado. Existe a possibilidade delas retornarem com modificações decorrentes das novas tecnologias disponíveis? Definitivamente eu acho que sim, porque as cervejas, nós temos agora as facilidades da produção da cerveja com os equipamentos que são muito modernos. Por isso, eu achei muito boa ideia hoje, para mim, falar destes estilos cervejeiros históricos, porque hoje em dia nós temos nas nossas cervejarias equipamentos como estes, com altas tecnologias que podem fazer muitas coisas. Portanto, agora são os cervejeiros criativos, como já disse na minha palestra, que os cervejeiros artesanais são aqueles que devem conhecer a história e os processos cervejeiros antigos para eles desenvolver novos estilos ou adaptar os estilos modernos com processos ou matérias-primas antigas. Eu acho que o mundo desenvolve-se continuamente. Já vemos aqui nestes tempos da pandemia
que os cervejeiros tiveram de mudar um pouco o pensamento, engarrafar os produtos, porque já não podiam comercializar ou vender os produtos nos bares ou restaurantes, mas tiveram de engarrafar o produto e vender pelo internet ou Amazon em alguns países. Portanto, eu acho que estes fenômenos, quando estamos a falar, ou estas situações mundiais, quando estamos a falar de uma guerra mundial, quando muitas cidades foram completamente destruídas, que isso teve uma influência muito grande nos estilos de cerveja antigos. Quando estamos a falar da lei seca nos Estados Unidos, onde não se tinha permitido a elaboração da cerveja, então os cervejeiros tiveram de ficar por muitos anos sem produzir cerveja, não seja escondidos em casa ou alguma coisa assim. Mas eu digo aqui que a criatividade do cervejeiro é o ponto mais importante para as cervejas antigas voltar à modernidade ou para adaptar os estilos cervejeiros atuais e desenvolver novos estilos. Estamos a falar de Session IPAs, por quê? A Session IPA desenvolveu-se dos estilos que são provavelmente não tão fáceis de produzir como uma IPA normal, está muito espalhada, mas as pessoas querem também beber uma cerveja lupulada, pelo que tem um pouco menos de álcool. Então, também é muito importante de ouvir que as pessoas, os bebedores de cerveja, querem provar, ou quais são as necessidades dos clientes da cerveja, para o cervejeiro poder pensar e dizer o que os meus clientes falam sempre de um estilo de cerveja que tenha muito, muito mais caramelo, porque eu quero vender a minha cerveja a um grupo de mulheres que querem beber uma cerveja que seja um pouco mais doce. Portanto, o processo de Steinbier ou cerveja com pedras pode ser interessante para um estilo de cerveja atual, modificar ou mudar para ser um estilo novo, basado em um estilo antigo. Foi uma resposta bem completa e com certeza passou muita informação aí para nós. Com relação a goze, o pessoal perguntou bastante sobre a quantidade de sal utilizada e de coentro. As quantidades muito dependentes. Ali, eu acho que a melhor opção para mim, de enviar a receita da cerveja diretamente às pessoas que têm interesse, porque é uma coisa que está muito ligada à concentração de sales que já o água tem, os processos de elaboração que tem, ou de tratamento da água. Mas eu fiz essa cerveja uma vez aqui e as quantidades eram poucas. Então, a cerveja não é salgada. Isso é muito importante também de dizer. Mas eu vou pesquisar aqui as quantidades bem exatas para vocês não ficar com a dúvida, mas as quantidades são muito pequenas. Vou pesquisar já, podemos falar de outra pergunta, mas depende muito dos processos que tem na cervejaria de tratamento de águas. Claro, né? Vai depender da concentração inicial, até da qualidade dessa água que vai ser utilizada na produção, né? Mas eu vou dar agora o uso do coentro e dos outros, de sal, para o tratamento de água que nós temos aqui na Weyermann. Mas podemos ir para a seguinte pergunta e já vou voltar para a dosificação e adição do gol. Ok. O pessoal teve bastante interesse na produção da cerveja com uso de pedras
e perguntaram se tem alguma pedra específica que traz características melhores para a produção dessa cerveja. Como que deve ser o armazenamento dessa pedra nos períodos que ela não está sendo utilizada para a produção? Pela parte microbiológica, eu recomendo que as pedras, depois da fervura, sejam congeladas, pode só dizer assim, almacenadas a temperaturas muito, muito baixas. Tá correto, congelado, sim. Congeladas, para evitar que qualquer outro micro-organismo possa contaminar este material. Já sabemos que nestas pedras, na superfície, tem-se acumulado açúcares e açúcares caramelizados. Portanto, eu acho muito importante, não se pode lavar estas pedras, não é? Porque vai perder todo o sabor, mas que importante é estas pedras depois congelá-las e até elas ser usadas ou adicionadas depois da fermentação. Também temos de pensar que a cerveja, depois da fermentação, normalmente está fria, portanto, que as pedras estejam também frias é importante para evitar qualquer perda de dióxido de carbono. E quais que seriam as principais características sensoriais resultantes dessa utilização dessas pedras? Do tipo de pedra, como já disse, se tinha usado muito a pedra de granito. Eu acho que a melhor para a nossa Red Brick Lager, eu vou dizer a palavra, porque não conheço qual é a palavra em português, mas em espanhol se diz ladrillo. São as pedras que temos no nosso edifício, aqui na maltaria. Mas nós sabes como se pode traduzir isso em português? A pedra vermelha do nosso edifício é como as pedras. Antigamente usava-se o granito, mas nós usamos pedras do nosso edifício, da fachada do nosso edifício aqui, que são as pedras para a construção de edifícios, que são vermelhas, e nós usamos estas pedras para esta elaboração desta cerveja. Eu acho que a característica principal é que a pedra não seja completamente lisa na superfície, para o caramelo também poder entrar nos poros. Ok, muito obrigada. Teve aqui também uma pergunta sobre a Root Beer, produzida e consumida nos Estados Unidos, cerveja sem álcool, e que é consumida também por crianças. Você tem algum conhecimento sobre essa cerveja, algum comentário? Qual cerveja, outra vez? Não ouvi? Em inglês é root beer, ou cerveja de raiz. Tens o nome... outra vez, estou a perder a comunicação um pouco. Você está me ouvindo? Ludmila, não muito bom. Pode me ouvir agora? Agora sim, outra vez. Sim, agora sim. Ok. Cerveja de raiz, cerveja de ervas, root beer. Yeah. Se você conhece alguma... Conheço, mas eu devo dizer que aqui na Alemanha não é produzido muito este estilo de cerveja. Com o gosto é um problema, ou não é um problema, é aceitada a fabricação da gosto, porque aqui esse estilo de cerveja está comprovado que este estilo de cerveja já é feito há muitos anos aqui, por isso se permite a produção da gosto
só na cidade de Goslar e está permitido o uso de coentro e de sal. Mas não está bom visto, vou dizer assim, não está bom visto a elaboração do goze nas outras cidades alemãs, porque, em teoria, não deve-se ou não se deve usar ervas ou alguns outros ingredientes para a elaboração ou de cerveja em geral. Mas o tema com as ervas, na minha opinião, não toda erva é boa para a fabricação de cerveja, principalmente por os sabores fenólicos e por esses sabores a milho, não? Que podem também ser percebidos como DMS. Então, há que ser cuidadoso com o uso das ervas, porque pode ter um efeito negativo. Eu acho que o coentro é bom para elaboração de cerveja. Já conhecemos o estilo belga Wheat Beer, que tem coentro, e eu acho que é uma cerveja muito boa, ou leve de beber. Mas eu não sou muito aquele que bebe cerveja com ervas. Eu tive de beber muitas wheat beer e muitas gose para mim poder acostumar a beber este estilo de cerveja, mas achei que é a combinação. E aqui está também algo muito interessante, que estas cervejas que são elaboradas com coentro, por exemplo, não é só com coentro, mas também com outros ingredientes que podem balançar um pouco este sabor do coentro. Por exemplo, no caso da gose, pois ali usamos também sal. E a sal tem um efeito de aumentar ou a facilitar um pouco beber este estilo da cerveja. Portanto, quando estén a pensar na utilização de ervas ou outras matérias-primas, ou experimentem primeiramente na combinação de distintas ervas para não ter um efeito negativo na cerveja ao final. Por exemplo, na Wheat Beer de Bélgica, é com coentro, mas também com a pele das laranjas, não? Portanto, é importante pensar que sempre quando se está a falar, e antigamente, quando se fala de uma Groot Beer, por exemplo, sempre se fala de misturas de temperos. É muito poucas vezes que se fala sobre um só tempero, sempre é uma mistura. Ok, obrigada. Ainda tem algumas perguntas sobre a questão do uso das pedras, principalmente com relação às características químicas que devem ser observadas quando se vai escolher a pedra. Principalmente, eu acho que aqui deve-se pensar em contato físico. O contato químico da pedra não deveria ter, ou a pedra só deveria transferir energia pela temperatura tão alta que tem. Mas minha recomendação é buscar uma pedra como o granito ou as pedras que nós usamos aqui, que tem muito poucos efeitos ou nenhum efeito químico ou contato com o mosto, porque se é uma pedra com alto conteúdo de sales, por exemplo, que podem se dissolver no mosto, então vai ter um efeito secundário que pode ser positivo ou negativo. Aqui, a minha recomendação é voltar a ver a história da cerveja. O granito se tinha usado muito frequentemente para a elaboração da cerveja. Então,
eu experimentaria primeiramente com este tipo de pedra, mas se tenho também pedras locais, que é uma coisa de experimentar. O que passa quando são aquecidas com lenha, ou do outro modo, ao fogo direto ou indireto. Portanto, deve de experimentar. Tem-se de experimentar a única, e a minha recomendação é poucas reações químicas, pedra, mosto, só uma superfície muito quente onde os açúcares podem caramelizar. Se vai utilizar alguma pedra diferente, é bom testar para ver se as características que ela vai contribuir para a cerveja vão ser benéficas ou não, né? Sim, é uma pedra com muita área superficial. Isto é, se precisa de muita área superficial, uma pedra que tenha poros, é melhor por ter mais superfície onde os açúcares podem caramelizar e ficar ali na superfície. E com relação à quantidade de pedras por litro? Uma boa pergunta. Isso é dependente da temperatura que as pedras são aquecidas, a quantidade do mosto e o tipo do mosto, porque não é a mesma coisa usar pedras a 400 graus centígrados para aquecer 100 litros ou 100 hectolitros de mosto do que pedras a 800 graus centígrados para aquecer o mosto escuro ou o mosto avermelhado ou o mosto claro. Aqui estamos a falar de processos que também são físicos. Se tem pedras a temperaturas mais baixas, pois precisas de mais tempo para aquecer o mosto, porque deves voltar a extrair as pedras da fervura, aquecê-las para outra vez voltar a adicionar, e se a temperatura pois, é 800 graus centígrados, pois a temperatura vai subir mais rápido. Então é alguma coisa que deve ser também de experimentar na cervejaria, que quanta superfície tem as pedras. Quantas mais superfície de contacto, pois mais superfície para a transferência da energia. Então, quando se está a falar desse processo de pedra, eu sou também da opinião que é um processo muito particular que se deve experimentar, porque uma caramelização a 800 graus centígrados pode ser muito mais forte, inclusive de queimar ou defumar o mosto um pouco, que uma pedra a 400 graus centígrados. No nosso caso, nós aquecemos as pedras a 400 graus centígrados para promover a caramelização dos açúcares, mas não quisemos converter o caramelo a muito caramelo queimado, porque o caramelo queimado pode dar sabores defumados muito intensos, e a nossa cerveja Red Brig Lager é doce, mas não defumada. Portanto, menor a temperatura, mais pedras, ou mais tempos, ou mais quantidade de pedras, ou mais tempo, mas um sabor mais a caramelo, maior a temperatura, mais rápido subir a temperatura, aumentar a temperatura, mas também podes ter sabores mais intensos, inclusive defumados. É sempre questão de experimentar e depois padronizar o processo de acordo com o que você quer e de acordo com os equipamentos que você tem na cervejaria, né? Sim, também de quanto caramelo fica na superfície das pedras, porque deve ficar, é uma muito boa pergunta, não? Porque deves também de ver que há como uma capa ou uma quantidade de caramelo em cima das pedras. É importante também isso.
Uma dúvida aqui sobre a produção de malte para a fabricação de Witbier, que alguns autores citam que antigamente se secava o malte no telhado das casas para que a cor do malte da cerveja fosse o mais claro possível. A pergunta é se essa informação é verídica. Antigamente, e em muitos casos, por exemplo, no cacau e todas essas coisas, são secados também assim. A elaboração do malte antigamente era o processo artesanal. No nosso caso, nós fazemos a maltagem nas eiras, mas para o secado deve ser um processo rápido. O processo deve ser apoiado pelos equipamentos, porque então não a malta pode ter uma modificação muito alta. E não queremos uma modificação muito alta no interno do grão, porque a cor, depois do que o mosto depois da evolução do mosto, é muito escuro. E isso é também uma pergunta interessante, porque há maltes que têm uma cor muito, muito clara, mas se estas maltes têm um grau de modificação alto, como uma Pale Ale, por exemplo, ou uma modificação alta das proteínas, do conteúdo proteico, então a cor na mistura vai ser claro, mas depois da fervura de 1 hora ou hora e meia, o cor vai aumentar muito intensamente por exemplo, quando na mistura o cervejeiro tem um descanso muito longo a 50, 55 graus centígrados, que que se quebram as proteínas por muito tempo, então a produção da cor vai ser muito alta depois da fervura. Também com descansos muito longos no whirlpool, vai haver também um aumento da cor muito grande também. Portanto, eu acho que os maltes antigamente tinham secados assim, naturalmente fora, porque era o único método que tinham de secar os maltes. Mas eram maltes que eram muito pouco modificados. Se deve pensar que os maltes muito bom modificados e os avanços da tecnologia de maltagem não é de muito tempo, é relativamente novo que os maltes han melhorado muito na modificação, porque antigamente era o processo normal, que a mistura, digamos que começara sempre a temperaturas muito baixas. Como a qualidade dos maltes ha melhorado ou tem melhorado muito nos últimos 30, 50 anos, então os cervejeiros já podem misturar a temperaturas mais altas, mas antigamente a temperatura de mistura era de 37 graus, 45 graus, sempre assim, misturas muito longas. Portanto, estes processos de secado muito artesanais davam bons resultados, porque a qualidade do malte não era homogênea, não era muito boa, a modificação era baixa, mas agora com os processos de germinação estão controlados na nossa malteria, não se precisa de tempos muito longos para o secado, porque pode ter uma sobremodificação do cereal, vai ficar na especificação da cor do mosto antes da fervura, mas depois muito escuro. E aliado aos equipamentos mais modernos, nós também temos a questão de pesquisas de variedades que consigam também atender o processo de malteação atual, né? A gente tem várias outras perguntas aqui, mas por questões de tempo a gente vai fazer mais uma aqui ao vivo, depois a gente responde as outras.
E a última pergunta, então, seria sobre a avaliação sensorial dos maltes defumados. Uma comparação entre a defumação de maltes em 2016 e 2017, que se percebia uma defumação mais intensa do que comparado aos lotes de produção 2018, 19 e 20. Como é que é feita essa questão de avaliação sensorial da defumação, essa variação? É interessante porque nós sempre estamos a avaliar as maltas defumadas, sobretudo porque cada produção deve ser avaliada sensorialmente, e há algumas épocas no ano que podem haver umas ligeiras diferenças que têm a ver com a umidade do ar no ambiente. Isso é a conclusão que nós temos de que as condições atmosféricas e a época do ano que estamos aqui, por exemplo, no verão, inverno ou outono, pode ter uma ligeira influência no aroma defumado. Mas nós estamos continuamente a produzir cervejas defumadas na nossa cervejaria, aqui na nossa cervejaria experimental, e sempre com novas produções dos maltes defumados, e não vemos diferenças na degustação da avaliação da cerveja ao final. Mas devo dizer também que é possível que existam umas diferenças quando a malte é produzida diretamente em épocas onde as temperaturas são mais baixas do que em épocas do ano que são mais altas. Isto também faz interessante a elaboração de cerveja defumada. Mas devo dizer também que nós sempre estamos a enviar mostras ou provas das nossas maltas defumadas a laboratórios de Weihenstephan, por exemplo, para eles determinar e medir a concentração dos compostos defumados no malte, e sempre estamos em os valores normais. Mas eu estou de acordo também com a parte experimental, vou dizer dessa forma, porque normalmente muitos valores químicos e de laboratório podem dizer que tudo está bem, mas a experiência na cervejaria também pode dizer mais do que uma análise química do malte. Portanto, podem-se dar diferenças dependentes mais que tudo da umidade do ar e da época de ano, mas essas diferenças não podem ser medidas no laboratório com os métodos atuais. Claro, quando a gente fala de uma avaliação sensorial, tem toda a questão da sinergia entre os compostos, do próprio avaliador, né? Então, é difícil da gente falar com precisão quando se fala de avaliação sensorial. E, sem dúvida, quem teve ou tem o prazer de visitar a Weyermann sabe da preocupação com a qualidade, com a padronização do processo, e é incrível, realmente. Indico para quem puder ir conhecer. Mais uma vez, então, Alírio, muito obrigada pela sua palestra, por dividir esse seu conhecimento conosco, e esperamos ter você aqui conosco em breve. Vou passar aqui a palavra para o Mater agora. E muito obrigado a vocês pelo convite. Eu queria dizer ao final que a dosificação da coriander na Gose é de 50 gramas por hectolitro aqui na nossa cervejaria. Muito obrigado pelas perguntas, pela atenção de todos ali, e desejo tudo o melhor para o Brasil, para os cervejeiros, e que nós podem visitar aqui na malteria. Só tem de escrever a Agrária ou a mim, e gostoso que mostre toda a malteria, e depois, naturalmente, nós temos de beber umas cervejas defumadas aqui. Alírio, é o Mater aqui.
Faço das palavras Olá. da Lud aqui as minhas. Muito obrigado realmente por essa aula aí, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Gostaria que tu agradecesse aí também a Sabine e o Thomas, né, por ter aceitado aí o convite de você fazer a palestra para a gente. Então, obrigado aí a toda a família da Weiermann aí, tá? Aqui, Gostoso. um abraço de todos aqui da Agrária aí para vocês. Eu só vou te pedir, Alírio, que mesmo quando a gente encerrar aqui a transmissão, você não desligue aí, para a gente depois conversar mais um pouquinho, tá? Okay. Pessoal, a gente está encerrando aqui então essa palestra. Essa palestra vai ficar disponível lá para quem não pôde assistir, perdeu um pedaço, aí o começo, enfim. Daqui a pouco nós já vamos estar subindo ela para o YouTube, lá para o canal da Agrária Malte no YouTube. Então, acredito que até final da tarde ela já esteja disponível para vocês, tá? Poder assistir lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não está inscrito lá, se inscreve lá no nosso canal. Tem as palestras de segunda-feira, tem vários outros vídeos lá muito interessantes. Muito conhecimento lá para compartilhar com vocês. A palestra, o material, ela também vai ser disponibilizada provavelmente essa semana ou no mais tardar semana que vem na biblioteca digital do site da Agrária Malte. Então, quem nunca entrou, acesse lá o site da Agrária Malte, tem uma parte chamada Biblioteca Digital, onde tem diversos artigos lá, é um compilado de artigos, muito conhecimento lá também para vocês. Tá, pessoal? Então vai estar disponibilizada lá. Agradeço todo mundo aí que nos assistiu, né? Mais uma vez agradeço ao Alírio aí de novo. E nos vemos às 19 horas hoje, pessoal. Nossa próxima palestra é com o Carlos Miller, lá do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E ele vai estar falando para você sobre segurança e garantias de qualidade para a cerveja. Então, um tema aí muito importante, né? Para todos, e é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Nos vemos logo mais à noite. Fiquem com Deus aí. Um abraço a todos. Tchau, abraço.